Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nilma. Boa noite, Crislaine. Thaís, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Elisa, boa noite. Lídia, boa noite, Lídia. Cláudia. Tatiele, Cláudia, outra Cláudia, que bom a presença de vocês aqui. Boa noite, Natália, quase me achará, boa noite. Vou esperar só um pouquinho, gente. Oi, Crislaine, eu vou esperar só um pouquinho, tá, gente, por conta da conexão, por conta da galera tá entrando, e para conversar, né, inicialmente com vocês, qual é a proposta do nosso webinar, e o foco que a gente, né, que eu vou conduzir hoje a aula para vocês, tá certo? Mas prometo que vai ser bastante produtivo, principalmente para quem está aí, né, labutando. Oi, Neto, para quem está de Diego, isso, guerreiros e guerreiras, somos todos nós, labutando aí, né, boa noite, Fabiana, para uma vaga no concurso, e assim, quem faz a diferença é quem está disposto mesmo a estar uma hora dessa, 8 horas da noite, hora de Brasília, eu estou aqui em Salvador. Boa noite, Sabrina. E a gente consegue, né, perceber quando o concurseiro, ele é de concurseiro de verdade. Boa noite, Mariângela. Paula, boa noite. Carol, boa noite, guerreiros. Diretamente daqui do Ceará. Uhul! Mila Brunelli, boa noite. Então, gente, eu vou começar conversando um pouquinho com vocês. Eu acho que vocês já me conhecem, eu sou Natália Souza. Além de várias coisas que eu faço, das que eu faço, o que eu mais amo é ser professora, né? E a disciplina que eu escolhi na vida, né, para me entregar de corpo e alma, foi a parte de políticas públicas, saúde coletiva, saúde pública, eu sei, oi, menino, e especificamente a legislação Sergipe na área, eu morei lá 6 anos. Especificamente mesmo a legislação aplicada ao SUS, aplicada à área da saúde, na verdade. Então, desde a legislação que é a nossa base, que é a Constituição, até a legislação de ANS, Anvisa. Hoje, né, já temos uma notícia boa em relação ao concurso do DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. E o que eu trouxe para vocês hoje? Então, com essa nova remessa, vamos dizer assim, de concurso, boa noite, Tatiane, de concursos da IBSER, eu resolvi fazer uma coletânea, né, de questões para fazer uma aula dica para vocês, tá certo? Então, eu selecionei dentro do edital, do conteúdo que eu já trabalho, né, desde começar a escolher concursos em 2013, as questões, peguei questões apenas da banca OCP, que é a tendência agora, né, da banca, né, eleitas, né, a OCP, as bancas, né, os últimos concursos foram da OCP, então eu escolhi algumas questões da banca OCP e vou discutir todo o edital com vocês, mas vou daqui a pouco, né, compartilhar a tela com vocês, discuto um tema e venho para as dúvidas. Eu peço que vocês sejam precisos nas perguntas, porque eu não vou conseguir responder, né, todas, mas eu vou deixar também o meu contato para qualquer dúvida que ficar em relação aqui ao conteúdo, que vocês podem me acionar, certo? Então, vamos dar uma repaginada aí nessa coisa de estudar para os concursos EBSER, porque vão começar a acontecer novos concursos. Nós estamos com o do Pará, né, em andamento. Nós vamos ter Rio de Janeiro, vamos ter, já está na porta aí de Sergipe, que é lá em Lagarto, vamos ter 2017 Bahia, que aqui vamos ter Paulo Afonso e Ananeri, que é aqui em Salvador, tem a perspectiva do Paraná também. Então, assim, se vocês vai ter ou não vai ter concurso EBSER, uma coisa é simples, basta acompanhar o site da EBSER, porque lá eles vão postando todas os contratos, as reuniões, as conversas que eles vêm tendo com os hospitais universitários. Então, fiquem atentos, acompanhem. E assim, gente, quem não estudar para a EBSER, quem esperar edital para a EBSER, está bobeando, porque os editais,
diferente dos outros concursos, eles são idênticos. Salvo esse agora do Pará, que incluiu, desculpem, 2 temas no específico de enfermagem. Inclusive a legislação do SUS, ela é um conteúdo de conhecimento geral, mas o peso dela é diferenciado. O peso da disciplina, né, das questões é diferenciado. Então, são 5 questões que vocês, fechando essas 5 questões, vocês têm, né, uma chance de ter uma classificação melhor. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, os slides, para a gente começar a discutir as questões. Peço que, se ficar dúvida, a cada troca de tema que eu fizer, eu venho para aqui para a tela. Vai ter em Campina Grande também. Obrigada, Lilian, obrigada. Eu esqueci de Campina Grande, terra maravilhosa, mas me perdoe, esqueci. Vou compartilhar a tela agora, e eu botei 2 ou 3 questões que eu consigo contextualizar um pouco para vocês, e quando eu voltar do assunto, venho para cá, fico 5 minutinhos e retorno para as questões, tá certo? Aí eu deixo o meu contato no final, para qualquer dúvida específica, vocês podem mandar para mim. Então, vamos que vamos, não saiam, vocês, quem já me conhece, sabe que eu sou direto ao ponto, eu não fico embromando nem enrolando. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, que são os slides, tá? E aí vocês acompanham, né, o material que eu preparei para esse momento. Então, aqui, como eu sempre chamo, aqui, tanto em aula presencial, quanto, né, nas aulas em aulas online, nós estamos com uma aula dica, resolução de questões. Por que eu gosto de fazer aula dica? Porque é aqui onde eu escolho as questões que eu consigo traçar uma teoria, né, para vocês, e não ficar respondendo todas para conseguir chegar a um assunto. Mas aqui com 2 ou 3 questões eu consigo dar um norte bem geral. Então, dentro do conteúdo, eu vou me apresentar para quem não me conhece, além de enfermeira, sou professora, consultora na área de concursos públicos, servidora pública, mãe, esposa, filha, mentor e coach. Então, eu faço um pouquinho de cada coisa e sou feliz assim, né? Tem gente que me acha agitada e eu sou. E amo o que eu faço e não me vejo fora desse nicho que eu estou hoje. Estou muito bem realizada, muito realizada. Um dos temas do edital é evolução histórica das políticas de saúde no Brasil. Então, esse tema aqui, eu já vou deixar uma dica para vocês, peguem papel, caneta, tá certo? Que eu vou dar várias dicas para vocês. Essa contextualização histórica, nós temos um grande autor, o nome dele é Roncalli. Daqui a pouco eu escrevo quando eu voltar para o chat. Ele tem um texto extremamente didático. Então, para quem tem dificuldade de memorizar datas, é o melhor texto que tem, de Roncalli. Daqui a pouco eu coloco o nome dele. O nome do texto é a História das Políticas de Saúde no Brasil. Vocês acham no Dr. Google, né, onde todo mundo procura hoje, facilmente essa contextualização. Fora no material que eu faço em PDF, que é já um pouco mais embasado, não é só, né, baseado em uma literatura. Aí eu trouxe 2 questões. Essa questão aqui, como a parte de evolução não é muito cobrada, eu peguei ela porque eu consigo contextualizar várias situações. Deixa eu voltar aqui, perdão. Então, deixa eu colocar uma canetinha aqui para poder riscar. Essa questão foi da IAD, 2013, e traz para a gente. Sabe-se que houve importante evolução na história da saúde pública no Brasil. Sobre essa evolução, principalmente na organização do sistema de saúde, assinar a alternativa correta. Então, a primeira dica já é marcar aqui o que eles querem, correto, né? Então, antes de ler a questão, vou dar uma situada. Antes da Constituição de 88, o que nós tínhamos sistemas de saúde, mas esse sistema de saúde era excludente. Ele agregava alguns pequenos grupos populacionais. E, quando a Constituição é promulgada em 88, o sistema passa a ser 100% includente, ou seja, um sistema de saúde para todos. Aí vem aquela velha dúvida, quando é que o SUS nasce? Na 8ª Conferência ou na Constituição? O ideal do SUS, as ideias, a vontade de criar um sistema para todos, ela surge desde a década de 60, né? Quem toma a frente é a SEBS. Em 70 se fortalece, em 80 ganha um corpo maior, e em 86 nós temos esse marco maravilhoso, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que mesmo sendo 8ª, ela foi a primeira conferência a permitir a participação social. Então, isso é um grande marco para a gente. Mas o SUS não é institucionalizado na 8ª Conferência. O SUS é pensado, é colocado no papel as mudanças não só para o sistema, e sim o resgate de dívida social. Lembrando que a reforma sanitária não foi uma reforma de setor,
ela ultrapassa, ela é muito mais do que uma reforma de setor. Ela é uma reforma para ações intersetoriais. E ainda estamos em reforma. Cada avanço que o SUS dá, não vou falar dos desavanços, porque estão falando em concurso, né? Então, o que cai em concurso é um pouco mais teórico. O cada passo que o SUS dá, como essa notícia que eu dei agora do DenaSUS, que há muito tempo a gente espera um concurso para a auditoria dentro do SUS, são avanços que a gente pode concluir que a reforma ainda continua. Então, Marcos, nós temos a 8ª conferência como o pico máximo, né, de discussão da mudança do contexto da saúde no país, e o SUS nasce institucionalmente em 1988, sendo que é a nossa primeira Constituição que contempla o setor saúde. É a primeira vez que em uma Constituição temos o setor saúde. Quais são os artigos? Na parte da Constituição já falo com vocês. Então, aqui eles pedem muito data, então eles trazem para a gente algumas situações aqui, vamos lá. A letra A traz, a crise da Previdência Social, no início dos anos 70, aqui já está errado, a Previdência Social, ela tem um declínio muito mais forte quando essa ideia de fortalecer o SUS nasce, então, a década de 80. Né? E fez surgir um Conselho Consultivo de Administração da Saúde, que é o CONASP. O CONASP, precisamente, ele foi criado em 1981. A prof. escreve muito feio aqui. Então, 81. Então, já pega a canetinha de vocês, CONASP, 1981. Por quê? Olha como você precisa saber de data para responder uma questão dessa. Então, essa não é a que a gente quer. Letra B. No relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a saúde passa a ser definida apenas, olha a palavrinha que a gente já fica, né, suspeito, como resultado das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho e lazer. Essa assertiva poderia estar até certa, mas esse apenas restringe a esses conceitos aqui, que dão amplitude ao conceito de saúde, mas não são só esses. Se vocês quiserem conferir o nosso conceito ampliado de saúde, basta ler o artigo 3º da Lei 8.080, que vocês vão encontrar. E outra dica de leitura é o relatório final da 8ª, tá? Também vocês encontram na internet, porque ele é muito cobrado. Letra C. O fundamento legal do SUS é a Constituição Federal de 88, corretíssimo. Regulamentado na Lei 8.080, que trata do financiamento da saúde. Não. A Lei 8.080, ela vem tratar da organização e regulação das ações de saúde. Ou seja, eles pegam as duas leis orgânicas, nós temos a Lei 8.080 e a Lei 8.142, sendo que a Lei 8.080, que foi a primeira, ela fala da organização do SUS. E a Lei 8.142, ela vem falar da transferência entre esferas de governo e principalmente da participação popular. Então, é uma questão que só fez trocar a disposição da lei. Como eu digo sempre aos meus alunos, estudar lei é você colocar a numeração da lei, né, se é lei, projeto, lei, decreto, portaria, e colocar a disposição sobre o que trata, para não cair numa pegadinha dessa daqui. Então, não é a letra C. Letra D, a realidade social da década de 80 do século passado era de inclusão da maior parte dos cidadãos. Eu acabei de falar, né, isso é provado por literatura, que era um sistema excludente. Só quem tinha acesso era quem trabalhava com carteira assinada através do INPS. Então, onde está o erro aqui? Era de inclusão, e não era da maior parte, era da minoria. E a lei assertiva C, também já falei para vocês de forma indireta, a reforma sanitária brasileira sempre pretendeu ser mais do que apenas uma reforma setorial. O que é uma reforma setorial? Seria só mudar o setor saúde, mas pensando um pouco mais alto, se eu amplio o conceito de saúde para fatores determinantes e condicionantes, incluo habitação, alimentação, educação, trabalho, lazer, moradia, eu não posso falar só que é no setor saúde, até porque para se ter saúde, eu preciso de um conjunto de fatores condicionantes e determinantes, que não se encontram exclusivamente no setor saúde. Logo, nossa assertiva correta é a letra A, que afirma que a reforma sanitária brasileira não é uma reforma de setor, e eu complemento que nós estamos sempre, nós continuamos em reforma sanitária. Segunda questão, facílima, né? Foi da EDECAN. Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social, certo? Ou seja, nós só temos uma saúde
como diz o artigo 95, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a partir de 1988. Então, essa questão eu trouxe propositalmente, porque traz aqui, ó, quando o SUS foi institucionalizado no Brasil. Quando foi? Através da Lei 8080? Não. Tanto a Lei 8080 quanto a 8142, elas regulamentam os artigos constitucionais, né? A declaração de Alma-Ata, na verdade, foi uma conferência Alma-Ata no ano de 1978, que foi a primeira conferência internacional de cuidados primários em saúde. É um fato marcante para a gente? É, mas aconteceu lá na antiga União Soviética, no Cazaquistão. Trouxe o impacto para a gente da construção aqui em 83 e 84 das ações integradas em saúde, que são as AIs, que são consideradas no Brasil o marco da atenção primária, tá? Por conta da Conferência de Alma-Ata, que gera essa declaração, nós tivemos em 83/84 essa conformação da atenção primária no Brasil. A Constituição Federal de 67 não foi, só para lembrar aqui, ó, estamos em plena ditadura militar, logo, o SUS é institucionalizado onde? Na nossa Constituição Federal de 88, nos artigos 196 ao 200, tá certo? Então, vou agora voltar, né, para vocês, para a gente ver, deixa eu ficar aqui, para a prota, só um minutinho, deixa eu ver se tem alguma pergunta para mim. Então, gente, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à parte de história? Pegaram direitinho aí as dicas das datas, tudo direitinho? Essas datas que eu falei, certo? São bem importantes, então registrem sempre a 8ª Conferência, CONASP, AIS, Alma-Ata, a Conferência de Ottawa, a 8ª Conferência. Então, tudo isso aí é o que tende a cair em prova, tá certo? Vamos lá, vamos continuar, já que a galera não tem dúvida. O próximo assunto da gente é Constituição. Lembrando que nós tivemos bancas que pediram apenas do 196 ao 200, que são os artigos da saúde, né? E outras bancas pediram os artigos que também contemplam a Seguridade Social. Então, aqui, ó, para pegar uma amplitude maior, eu resolvi versar para vocês o 94 ao 200. Lembrando que o setor saúde, ele está inserido na Seguridade Social, lembrando que Seguridade Social tem um tripé, que é saúde, previdência e assistência. Então, o artigo 94, ele vai trazer isso, que é o conceito da Seguridade Social. O artigo 95 vem falar do financiamento do SUS. Inclusive, tem uma alteração recente, que é dada pela emenda Constitucional 86 de 2015, vale a pena ler, e não fiquem divulgando, porque se vocês estão aqui, porque são merecedores, de que a gente não passa a toa, né? O artigo 96 vem trazer o que para a gente? A obrigação do Estado. Então, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E deve ser garantido através de quê? De políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos e agravos de doenças com acesso às ações de forma universal e igualitária para as ações de promoção, proteção e recuperação. Então, esse é o artigo 96 da CF. O artigo 97, ele fala que a saúde é de relevância pública e, por esse motivo, deve ser regulamentado em lei, fiscalizado e controlado. O artigo 98, ele traz para a gente como o SUS é organizado. Sempre que perguntarem a vocês como o SUS é organizado, é só lembrar, de forma regionalizada e hierarquizada, certo? Seguindo as diretrizes. Então, o artigo 98, além dele trazer a forma de organização do SUS, ele traz para a gente o quê? As 3 diretrizes do SUS, que lá na 8080 também vão ser princípios. Então, quais são as 3 diretrizes do SUS? Descentralização, para cada esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade. O artigo 99 é o artigo mais fácil, que ele vem falar da participação da iniciativa privada. Inclusive, lembrar que a rede privada pode participar do SUS, só que em caráter complementar. O que é isso, professora? É quando o SUS comprova a sua insuficiência de recursos, de recursos para garantir integralidade,
de acesso às ações e serviços, e aí sim ele contrata a rede privada em caráter complementar, dando prioridade às instituições filantrópicas e às sem fins lucrativos. E o artigo 200 da Constituição, ele vem falar primeiramente das atribuições do SUS. Então, eu dei uma geralzona aí nos artigos, os 2 que não são da saúde e os 5 que são da saúde. Vale a pena vocês darem alguns apelidos, eu geralmente dou apelidos aos artigos para facilitar. Então, para mim, o 194 eu chamo ele de conceito da seguridade, o 95, financiamento, o 96, da obrigação do Estado, o 97, da regulamentação, o 98, da organização e das diretrizes, o 99, da participação da iniciativa privada, e o 200, atribuição do SUS. Então, vamos lá, as nossas questões de prova. Geralmente são questões mais fáceis. Deixa eu colocar na canetinha, eu coloquei foi no Luiz. A OCP 2015, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Então, aqui já é uma dica para a gente. Nós sabemos que a saúde está inclusa na Seguridade Social, inclusive é um tripé, um dos tripés, né, da Seguridade Social, juntamente com a Previdência, com a assistência social e a saúde. Então, qual item não se enquadra nessa competência? Então, gente, toda vez que perguntarem Seguridade Social, vocês vão se remeter ao artigo 94, se for questão de objetivo, conceito e competência, e se for de financiamento, desculpa, vocês vão se remeter ao artigo 195. Está horrível a minha letra, é porque a professora, para escrever esse negocinho aqui, uma onda, viu? É para pagar, tá difícil. Mas vocês já entenderam aí que é o artigo 95, né? Vamos lá. E aqui, precisamente, o que consta aqui, está no 94 e no 95. Lembrando que pode ser cobrada a seguridade, o artigo 94 e 95, porque a saúde está inclusa no título 8º, que é da Seguridade Social. O que é que não se inclui? Letra A, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Certíssimo. Se você não souber responder uma questão dessa, é só lembrar. Foi uma Constituição que é apelidada, inclusive, de Constituição Cidadã. Logo, tudo que está no texto da Constituição, ele vem muito alinhado com a democracia, com ofertar mais a quem mais precisa, com os princípios de igualdade, de equidade. Então, eu não posso dizer que não é uma competência, isso está no artigo 94 da Constituição. Letra B, equidade na forma de participação do custeio, correto, ou seja, aquele que mais ganha, que vai participar mais do custeio. Letra C, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Gente, aqui é uma pegadinha. A Seguridade contempla, mas não é uma competência direta. Quem faz isso aqui é a Previdência Social, certo? Não é uma forma de organização. É só ler com cuidado e perceber que aqui é uma ação e não uma competência, a própria questão já traz o que ela quer, é uma competência, algo mais amplo. E aqui se coloca uma ação, né, que é, na verdade, de ponta da assistência social. Letra D, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartítica, ou seja, as 3 esferas, né, do governo e, de forma direta e indireta, dos trabalhadores. Como está aqui, com participação dos trabalhadores, de forma direta ou indireta, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados, correto? E letra E, universalidade da cobertura e do atendimento. Tem uma questão que, se você não tiver atenção, você marca, fica sem saber qual é que está errada. Mas observe que ele pede competência e aqui está trazendo uma ação de ponta, né, uma ação de operacionalização. Então, nosso gabarito, letra C. Nossa 4ª questão. Gente. Aqui eu acho que aconteceu alguma coisa e desconsidere. Pronto. Então, a OCP 2015, com base na Constituição Federal Brasileira de 5 de outubro do dia, aqui está errado, tá bom, gente? Aqui é 88, engraçado que aqui a gente copia e cola da banca. Sobre o sistema SUS, né, sobre o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que
É livre o tráfico de drogas, tecidos e substâncias humanas no território brasileiro. Está explicitamente dado no artigo 199 da Constituição, que é proibido, né? E a Lei 8.080, ele regulamenta de forma bem clara que há essa proibição. A assistência à saúde é expressamente proibida à iniciativa privada, não. Ela é permitida à iniciativa privada e também podem ter a possibilidade de contratação ou convênio em caráter complementar. Letra C, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido, né, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Aqui é o copia e cole do artigo 196 da Constituição, vocês podem conferir. Então, é uma questão muito óbvia, muito fácil. Letra D, não tem relevância pública as ações e serviços de saúde, impossível. Então, aqui ele está desfazendo, né, negando o que se afirma no artigo 97 da Constituição. E letra E, as ações e serviços públicos de saúde integram a rede municipal e sem hierarquia, não. Integram a rede regionalizada e hierarquizada, tá? Questão fácil, questão dada de prova, basta estudar um pouquinho que a gente responde a questão 10. Nosso gabarito, letra C. Quinta questão, AOCP, Tocantins, 2015, de acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a participação da iniciativa privada, ou seja, eu vou me remeter automaticamente ao artigo 199, tá? Então, letra A. As instituições privadas não poderão participar do SUS. Podem, tanto no caput do artigo, está bem claro, né? Desculpe, está claro que a rede privada pode participar do SUS, só que em caráter complementar. Letra B. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, correto, segundo diretrizes deste, correto, mediante contrato de direito público convênio, correto, preste bem atenção aqui, ó, que eu geralmente troco por direito privado, vedada a participação de entidades filantrópicas, não, com a prioridade, né, das entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Letra C. As instituições privadas poderão participar do SUS somente de forma subsidiária, não. É somente em caráter complementar. Letra D. As instituições privadas poderão participar do SUS somente de forma subsidiária, também está errado. Então, nos resta a letra E. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, corretíssimo, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos, ok? Então, lembrando, existe um pré-requisito para o SUS contratar em caráter complementar, que é ter insuficiência de recursos. Quando o gestor comprova que ele quer ofertar, mas na rede própria, pública, ele não tem, né, ação e serviço para garantir o atendimento integral, ele pode recorrer à rede privada, sendo que a prioridade é da rede da instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Nosso gabarito letra E. Então, da mesma forma que eu fiz outra vez, eu vou, né, voltar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema. Gente, a questão da visualização das questões, eu estou aqui desde 19h20, né, com o suporte. Qual o número da emenda? EC 86-2015. Isso, parabéns, Natália. Aqui a Natália já colocou 86 de 2015, certo? Vocês dão uma olhadinha quais os apelidos que você deu aos artigos. Então, 94, conceito da Seguridade Social, 195, do financiamento, 196, da obrigação do Estado, 197, da regulamentação da saúde, 198, da organização e das diretrizes, 199, da participação da rede privada, e 200, das atribuições do SUS, tá certo? Então, a EC por nada, Mila, a EC que altera o artigo 198 e o artigo 95, na verdade, consequentemente, 198, é a André Roncato, não, é Roncalho. Deixa eu escrever aqui para vocês. Roncalho. Pode buscar, sim, o nome do texto é
História, deixa eu tirar aqui, história das políticas de saúde no Brasil, certo? Então, esse é o texto, o autor é Roncallen, pode colocar assim mesmo que vocês encontram no Google, tá bom? Vamos lá, voltar aqui agora para a Lei Orgânica 8.080, né? Que é a nossa primeira Lei Orgânica da Saúde, é a lei mais extensa que nós temos, e geralmente os nossos queridos concurseiros se afastam da sua leitura. Mesmo com qualquer resumo, qualquer material, faz-se necessário a leitura da lei seca, ou seja, da lei seca não, leitura seca da lei, vamos dizer assim. Ou seja, ler e grifar, porque o que você vai ver de resumo de videoaula vai ajudar você, mas a lei é cobrada ao pé da letra mesmo. Então, infelizmente, a gente tem algumas situações que tem que ser decoradas. Então, fica a dica, a lei, ela vem regulamentar os artigos constitucionais e ela vem trazer para a gente a forma de organização do SUS. Traz, no artigo 1º, ela praticamente, repete o artigo 196 da Constituição, o artigo 2º também, o artigo 3º da Lei 8.080 fica como dica, traz o conceito ampliado de saúde, o artigo 4 da Lei 8.080 traz o conceito de SUS, o que é o SUS, na verdade, que é o conjunto de ações das 3 esferas de governo, juntamente com a ADM direta, indireta e as fundações públicas. O artigo 5º traz os objetivos, o artigo 6º traz o campo da saúde, o artigo 7º, os princípios do SUS. Então, esses 7 primeiros artigos são muito importantes. Depois, eles vão começar a cobrar o artigo 12, 13 e 14, que fala das comissões intersetoriais, da Comissão da Educação versus Saúde, e da CIB e da CIT. E cobram muito também o artigo 16, 17 e 18, que falam das competências de cada esfera de governo. Então, esses são os nossos cobrados, 1 ao 7º, e depois vão para o 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Pronto, são os mais cobrados, tá bom? E fiquem atentos também que a lei orgânica sofreu alteração, anotem, por favor, no artigo 23, certo? Então, há uma discordância entre uma afirmativa que tem na Constituição, lá no artigo 99, e uma afirmativa que tem na lei orgânica. Então, hoje, pela lei orgânica, no artigo 23, existe a permissão. Então, é permitida a participação, na verdade, que empresas e capitais estrangeiros, inclusive, possam entrar no Brasil e explorar a nossa rede, a rede de saúde, a rede de saúde. E na Constituição está como vetado. O que eu peço para vocês? Se essa pergunta cair, o que vocês têm que lembrar? Está perguntando de acordo a quem? De acordo à Constituição e à Seguridade Social. Se for de acordo com a Constituição, é vedada a participação de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde do Brasil. Se perguntar de acordo à lei orgânica, vocês vão dizer vocês vão marcar que é permitido. Então, façam uma anotaçãozinha aí, para ler com cuidado o artigo 23 e também ver a inclusão do artigo 53A, tá? Vamos lá. Então, a 6ª questão que a gente está discutindo é uma questão de 2015 da OCP, assinale a seguir a ação que não está incluída no campo de atuação do SUS. Então, como eu falei para vocês, o que é interessante é a gente grifar o que a questão está pedindo. Por quê? Para quem não tem a lei decorada, ou para quem não gosta de estudar, essa palavra não gostar tem que sair do vocabulário. A gente tem que trabalhar com o que gosta e o que não gosta, de acordo com a necessidade. Então, aqui, campo é o artigo 6º da Lei 8.080, tá? Porque ele pode colocar aqui todas as assertivas que estão inclusas na Lei 8.080, mas não fala do campo. Então, por isso que a gente tem que saber o que é que a questão quer. Certo? Então, o campo está no artigo 6, ou seja, onde o SUS vai atuar. Na vigilância sanitária, correto. Na saúde do trabalhador, correto. Vigilância epidemiológica, correto. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, correto. Podem conferir no parágrafo 1º. E aqui, o que não é do campo de atuação do SUS
é a assistência social. Uma questão fácil, mas que aquela galera que não estuda não responde, que não é o caso de vocês. Então, gabarito letra D. Questão 7. Assinale a alternativa que não apresenta um princípio ou diretriz do SUS. Aqui eu tenho uma observação a fazer. Nós temos 3 diretrizes na Constituição, no artigo 198. Nós temos os princípios no artigo 7º da Lei 8.080. Lembrando que as 3 diretrizes são também princípios. Ponto. Então, se pedir diretrizes ou princípio, colocar lá uma diretriz, você pode marcar como princípio também. Porque é só você observar que as 3 diretrizes, você pega o artigo 7º da Lei 8.080, você vai pegar o artigo 98 da Constituição e ver que as 3 diretrizes também estão lá no artigo 7º da Lei 8.080. A observação que eu faço é uma observação didática, que não está na lei. De acordo com os teóricos, né, com os estudiosos das políticas públicas da saúde coletiva, existe uma divisão entre princípios doutrinários e organizativos. Para que vocês não gravem todos, eu vou falar quais são os 3 princípios doutrinários. Inclusive, um deles não está escrito expressamente na lei, mas é considerado um princípio doutrinário. Quais são eles? Integralidade, equidade e universalidade, certo? Então, integralidade, atender a pessoa como um todo, observando a sua vida, o seu contexto social, a sua inserção e ofertar a ele realmente o que ele precisa. Equidade, ofertar mais a quem mais precisa, tratar de forma desigual quem é desigual. E a universalidade, um sistema para todos. E os outros princípios todos são organizativos. Para onde é que você vai encontrar isso? Já encontrei isso lendo muito, tá? Na lei não tá, mas as provas costumam pedir porque faz parte de um contexto SUS. Quando se pede contexto SUS, a gente tem que ir além, né, da lei. Quando só pede a lei, tudo bem, mas quando se pede contexto de SUS, a gente tem que ir um pouco além. Vamos lá. Letra A, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal. Errado. Aqui é qualquer situação, é um princípio, inclusive, organizativo, deve-se existir, né, toda pessoa tem o direito à informação sobre a sua condição de saúde. Então, já achamos o nosso gabarito, porque aqui não é um princípio. Confira no artigo 7º da Lei 8.080. Letra B, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, correto, é um princípio. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, eu acabei de falar que é uma diretriz e um princípio. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento, correto, são ações que se integram porque são ações intersetoriais. E preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Corretíssimo. Eu vou fazer só uma observação em relação aqui à integridade. Eu já vi uma prova, inclusive da banca Cetro, que ele trocou integridade por integralidade, e era inclusive assertiva E. Então, só para reforçar a importância da leitura, né, com cuidado de cada assertivo. Então, 7ª questão, gabarito, letra A, porque aqui o direito à informação em qualquer situação, né, não há essa exceção. 8ª questão, que é uma questão grande, a direção do SUS é única, né, através da descentralização, como diretriz em princípio, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Letra A, no âmbito da União, pelo Ministério da Previdência. Não. Letra B, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, correto. No âmbito dos estados, do DF, pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania, errado. Aqui é simples, gente. Antes de responder, falar. A direção única, existe um sistema que tem a mesma linguagem, que vai ser descentralizado, onde cada esfera de governo vai fazer sua direção, sendo que no âmbito da União, Ministério da Saúde, estados, Secretaria Estadual de Saúde, município, Secretaria Municipal de Saúde. Aí vem o DF, que em alguns momentos se configura como estados e outros como município. Por isso que surge o órgão equivalente. Então, vamos ver a letra C. No âmbito da União, pelo Fundo Nacional. Fundo é a conta, né, específica para recebimento de recursos da saúde. Letra D. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
no âmbito dos estados do DF, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, correto, e no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Então, o nosso gabarito está aqui, a letra E está errada, até porque tem aqui que o que não é dentro, né, o que não é dentro da gestão do SUS. Desculpe aí que eu estou com a garganta seca, eu estou um golinho de água. Então, oitava questão, letra D. Nona questão, de acordo com o que expressa a Lei Orgânica 8.080, assinale a alternativa correta. Letra A. As ações e serviços de saúde prestados por instituições públicas, federais, estaduais e municipais, quando referentes ao controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e de equipamentos para a saúde, não integram o SUS. Errado. Integram o SUS, sim. Tá? Inclusive, isso é reforçado lá no artigo 53A. Letra B. O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas. Não. Aqui é o contrário. Inclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Artigo 2º da Lei 8.080. Letra C. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Então, até agora, é o que a gente considera como correto. Vamos lá. Letra D. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta, com exceção das fundações mantidas pelo poder público. Errado. Aqui, praticamente, eu copio e colo do artigo 4, que eu chamo de conceito de SUS, né, da Lei 8.080, aqui é incluindo as fundações mantidas pelo poder público, constituindo o SUS, tá certo? O que está errado aqui é com exceção, e letra E, está excluído do campo de atuação do SUS a execução das ações de saúde do trabalhador. Muito pelo contrário, está incluso no SUS, e quando fala de campo, a gente se remete automaticamente ao artigo 6º da Lei 8.080. Então, a questão também fácil, eu leio as assertivas todas para a gente encontrar o erro e vocês fixarem. Então, questão 9, letra C. E aqui eu volto, né, para ver se alguém tem alguma dúvida. Eu estou adorando que vocês estão sem dúvida. Vamos lá, sim, peguei o tablet, já estou vendo. Gente, mais slide, boa noite. Alguma dúvida, gente, em relação a essas questões? Ok, então eu vou dar seguimento, tá, com a lei 8142, para que a gente não perca tempo. Então, agora, nossa segunda lei orgânica, é 8.142, de 1990 também, ela foi criada, né, para trazer a forma de financiamento do SUS, na verdade, a forma de transferência de recursos e o controle social que foi omitido na Lei 8.080, mesmo tendo sido, né, explicitado como uma diretriz do SUS lá no artigo 98 da Constituição. Isso por questões políticas da época, na gestão do governo de Collor, né? E aí, quando ele sentiu que foi muito pesado ele tirar a participação da comunidade da Lei 8.080, ele vai e edita outra lei já no final do ano, que é a Lei 8142. Ok? Vamos lá. 10ª questão. De acordo com o que dispõe a Lei 8142, o Conselho de Saúde é um órgão. Então, vamos lá. A Lei 8.080, desculpe, a Lei 8.080, ela é uma lei que é muito fácil, né? Hoje nós temos uma complementação em relação ao controle social, que é a Resolução 453 de 2012, a gente vai ver 2 questões dela aqui também, mas só para vocês entenderem, a Lei 8142 traz 2 coisas bem importantes. Primeiro, as instâncias de controle social, ou seja, como a população pode participar, né, dentro do SUS, pode participar das ações do SUS. Primeiro, através dos conselhos de saúde, que são permanentes, que devem existir em cada esfera de governo, e os conselhos, eles são obrigatórios, inclusive, um pré-requisito para o recebimento de recursos fundo a fundo. Sem conselho, não tem recebimento de recursos. Ele tem caráter paritário, ele tem o poder de decisão, de veto e de voto. Já as conferências, elas acontecem a cada 4 anos, ou seja, de forma extraordinária,
tiver que acontecer antes, mas acontece a cada 4 anos nas 3 esferas de governo. A última conferência que aconteceu foi em 2015, que foi a 15ª Conferência de Saúde. Lembrando que a mais marcante foi a 8ª e foi a primeira, né, que teve a participação da comunidade. O outro item da Lei 8142 é que dispõe da transferência. Então, ele vai dizer quais são os critérios para transferências, para requisitos, ter plano de saúde, ter um fundo de saúde, ter um conselho organizado, ter um conselho para organizar o plano de cargos, carreiras e salários com prazo de 2 anos, ter um relatório de gestão, e vem dizer que esse recurso vai cair de forma regular e automática na conta especial. E que conta especial é essa? O Fundo de Saúde. Tá? Então, aqui eu dei um resumão para vocês, a lei é bem tranquila. Então, ele traz para a gente um conselho. Então, aqui eu vou grifar, por quê? Aí eu posso olhar aqui e ver essa abrangência toda e pensar em conselho e conferência. Então, ele quer o conselho, aí eu relaciono logo o conselho, ele tem caráter permanente. Singular com caráter provisório, não. Colegiado, que se reúne a cada 4 anos. É colegiado, mas não se reúne a cada 4 anos. De acordo com a resolução 453 de 2012, o conselho tem que se reunir, no mínimo, uma vez por mês. Singular, constituído a cada 2 anos, também não. Colegiado, que se reúne somente nos anos em que há eleições presidenciais. Viagem, né? Colegiado tem caráter permanente e deliberativo, tá? Então, o conselho, ele fiscaliza, ele observa, ele controla. Agora, ele não executa as ações de saúde, ele controla a execução das ações de saúde, fiscaliza, inclusive, os aspectos econômicos e financeiros. Então, nosso gabarito, letra B, aqui me perdoe, gente, o gabarito está errado, tá bom? É letra E, corrijam aí para mim, que aqui foi erro meu mesmo de digitação. Que ele pede qual é a correta em relação ao conselho, não à conferência. Se fosse conferência, sim, seria a letra B. Peço desculpas. Olha que eu revisei várias vezes. Hein? A definição de instância colegiada, deliberativa e permanente. Aqui a gente já sabe o que é, né? Do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do DF, dos municípios, com composição e organização e competências fixadas, a Lei 8142 deve ser aplicada para. Então, esse conceito é de quê? Da conferência? Não, porque a conferência não é permanente. Ela se reúne, a conferência acontece a cada 4 anos. Então, aqui está tranquilo para a gente que são os conselhos de gabarito da questão 11, letra D, tá? Outra coisa, na Lei 8.142 está bem claro que o caráter é paritário. O que é isso? 50% dos representantes, né, da composição do conselho deve ser de representantes de usuários. A lei não define os outros percentuais. Quem vai definir isso, atualmente, é a Resolução 453 de 2012. Então, muitas pessoas me perguntam, professor, quando você faz aula de controle social, você coloca a Lei 8.142 e a resolução, claro, por quê? A resolução, ela vem reorganizar os conselhos. E na resolução, que traz, né, essa distribuição dos conselhos, dos que integra. Então, 50% de usuários, 25% de trabalhadores da área da saúde e o restante, os outros 25%, a governo e prestadores de serviço. Mas toda a quantidade de conselheiros, quem vai definir é o próprio conselho, em um regimento interno que é elaborado pelos conselheiros e aprovado por eles mesmos, certo? Então, ele tem uma autonomia administrativa, tem uma autonomia financeira para organizar o seu funcionamento. Resolução 453, vou fazer o mesmo processo aqui, mesmo vocês não estão sinalizando dúvidas, mas como eu prometi, vamos lá. Alguma dúvida? Isso, questão 10, obrigado, gabarito corrigido, prezado. Ok. Já que ninguém tem dúvida, acho que é mais interessante vocês prestarem atenção, galera, do que estarem, né, buscando, até porque, obrigada, Natália, tem uma aula gratuita atualmente, e em vésperas de prova, isso aqui cai em todo o concurso, não é só EBSER, não. Eu coloquei no EBSER porque
é o que a gente, né, está tentando fazer com que os concurseiros que ficaram tristes pela ausência de concursos percebam que não é isso. Então, os concursos continuam sendo autorizados. Resolução 453 de 2012, foi o que eu acabei de falar, ela revoga a resolução 333 de 2003, que, né, versava também sobre os conselhos. Já traz uma pegadinha, porque ela não dispõe, ela não fala das conferências, ela fala apenas dos conselhos. Então, ela dá um novo formato, dando ao conselho, como eu já tinha falado, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira, deixando a cargo do conselho a organização de uma secretaria executiva, dando a obrigação do conselho de se reunir a cada 4 meses, dar uma dessas reuniões mensais, ou seja, 3 reuniões anuais com o gestor, né, no município ou do estado, para que ele apresente o andamento das ações e serviços de saúde. Ele melhora a condição do conselheiro quando diz, né, a resolução, quando diz que deve ser enviado para os conselheiros com 10 dias de antecedência todo o material que vai ser discutido na reunião. Então, dá uma pompa maior o Conselho de Saúde. E ela é bem tranquila de seguida, é formada por 5 diretrizes e muito, muito tranquila. A 4ª diretriz é a mais cobrada, tá? A 5ª diretriz é um pouco mais filosófica, porque fala das atribuições do Conselho, mas a 4ª diretriz até hoje é o que tem sido mais cobrada. E aqui a 12ª questão, banca OCP, quem é a responsabilidade pelas ações de educação permanente para o controle social no SUS? Essa é uma excelente questão, principalmente para quem não estudou, porque vai se bater aqui. Então, o Conselho hoje, além, está tão enraizado a questão do controle social, que ele também passa a ter responsabilidade, isso está na 5ª diretriz, sobre a educação permanente, ou seja, divulgação do que é o controle social, estimular as pessoas a participarem, né, do controle social. Então, aqui, mais uma atribuição do Conselho, que ele não só deve existir para estar ali, né, dando voz e veto, ele vai também ter algumas ações, né, perante a comunidade, inclusive, uma delas é educação permanente, fazendo o quê? Divulgando o que é o controle social, a importância e esse direito que é nosso, né, como cidadão. 13ª questão, essa questão é extensa, e por ser extensa, a gente tem que ler com bastante atenção. Então, de acordo com as diretrizes da resolução 453 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, o plenário dos conselhos de saúde, ou seja, a reunião dos conselhos vai acontecer como? Se reunirá no mínimo a cada mês, correto, e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno, correto. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Então, já encontramos o nosso gabarito. Eu vou ler as outras para a gente encontrar o outro, tá? Se reunirá no mínimo a cada 4 meses. Essa reunião a cada 4 meses é para dar ao gestor, certo? É onde o gestor vai ter o direito de ter, na verdade, nem o direito, ter tanto o conselho tem a obrigação de convocar e ele tem a obrigação de comparecer para explicar, para dar, né, satisfações, vamos dizer assim, de como anda, né, as ações e serviços de saúde. E aqui também não é 15 dias, né, como já tinha falado para vocês, o prazo de 10 dias, como afirma aqui em cima. Se reunirá no mínimo uma vez por semana, não, é mensalmente. Letra D, se reunirá todos os finais de semana, também não. E se reunirá no mínimo a cada ano, também não. Gabarito, letra A. Lembrando uma coisa, a função do conselheiro não é remunerada. O conselheiro ele vai sofrer sanções penais, como qualquer outro cidadão. Ele só tem que estar no trabalho, né, por ser conselheiro, desde que seja por uma atividade ligada ao conselho, e assim mesmo o conselho vai emitir uma declaração de que ele estava em atividade para o conselho, mas não tem nenhuma remuneração, não há nenhuma, vamos dizer assim, regalia por ser conselheira. Eu peço, mais uma vez, estamos estudando para concurso. Se isso acontece na sua cidade, esqueçam, vamos pensar no que está na lei. Quando forem fazer o mestrado, o doutorado, a gente discute isso, mas para concurso, discute o que está na portaria, no decreto que está na lei. O gabarito letra A. Decreto 7.508, eu sou mais apaixonada, eu vou voltar aqui também para manter o mesmo ritmo.
ele regulamenta, né, a Lei 8.080. Alguma dúvida em relação à resolução, gente? Se alguém tiver, por favor, pode colocar, que aí eu vou tentando sanar a dúvida. Então, vamos lá. A resolução, a decreto, desculpa, 7.000. Uma das maiores tendências de prova hoje, porque ele regulamenta a Lei 8.080, certo? O principal artigo é o artigo 2º, porque ele traz alguns conceitos, mapa de saúde, região de saúde, ele traz o que é a rede, ele traz o que é o COAP, que é o Contrato Organizativo da Ação Pública, ele vem trazer vários conceitos que não existiam, ou alguns que existiam e são reforçados. Então, o decreto é simples, ele é fácil de ser lido, ele é fácil de... E o que ele traz, a maior marca, é a integralidade e a regionalização, certo? Ele cria as RENASES, né, dá um formato novo às RENAMES, que é Relação Nacional de Medicamentos, a RENASE, Relação Nacional de Serviços de Saúde Essenciais. Esses vão ser revisados pelo Ministério da Saúde a cada 2 anos. Então, ele traz esses conceitos e as questões do decreto geralmente sempre tangem ou 5º ou 7º artigo. Questão 14, o que é comissão intergestora tripartite? Isso não é na Lei 8.080 também, mas o decreto regulamenta a Lei 8.080. E aqui, né, na Lei 8.080, no decreto, ele traz um conceito mais leve. Então, a comissão intergestora, já para dar uma dica, não tem participação de comunidade. Então, muita gente se confunde em questões de prova, porque vê comissão, pensa que vai ter participação do povo. Não, é intergestores. Se é tripartite, é porque são 3 partes: governo federal, estadual e municipal. População e pactuação na esfera federal, que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das 3 esferas de governo. Achamos aqui a resposta. Vamos ler as outras. Comissão de Gestores Municipais, Estaduais e Federais, que se encarregam dos planos estaduais. Não, os planos de saúde são de obrigação do gestor e não de discussão da comissão. Letra C. O conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinada a assegurar o direito à vida e assistência social. Isso aqui, na verdade, é o que? Seguridade social, né? O conceito que está lá no artigo 94 da Constituição. Letra D. Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, também não. Espaços estaduais, não. Então, intergestora tripartite, só lembrar que é entre gestores, 3 partes, 3 esferas de governo. Logo, a letra A está correta. 15ª questão, de acordo com o decreto 7.508, consideração de saúde. Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês, gravar isso aqui. Tem 2 conceitos no decreto, lá no artigo 2º. Uma é região de saúde e outra é mapa. A região de saúde é um espaço geográfico constituído por um conjunto de municípios limítrofes, que vão, né, se agrupar, na verdade o Estado, junto com a CIB, né, e a CIT, eles fazem esse rearranjo de acordo com identidades culturais, rede de transporte, rede de comunicação. Então, região é espaço geográfico. Se perguntar mapa de saúde, não é um espaço geográfico, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, letra A. O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de limítrofes, correto, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação entre transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Que sorte, já encontramos nossa assertiva correta aqui. Podem pegar o artigo 2º da Lei 8.080, quando ele fala de região de saúde, a corte fora. Letra B, o que está errado, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir dos identidades culturais, sociais, aqui está tudo certo, com a finalidade de interagir entre estados, municípios e União. Não. Com todo o território nacional também não. Espaço geográfico contínuo, constituído por municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, aqui que está errado, e a execução de ações e serviços. A função da região de saúde é dar garantia de integralidade. Quando o município não tem aquele serviço, ele vai recorrer a outro para dar esse suporte.
Então, o munícipe, né, o cidadão, ele vai caminhar de forma referenciada por esses municípios que conformam a região de saúde. Isso dá garantia de quê? De integralidade. Por isso que eles têm que ter essa articulação aqui, ó, de implantação de infraestrutura, tá? E a região de saúde também circula recurso entre ela, porque um município vai atender outro, né, município, e o recurso vai ser transferido numa região de saúde. Lembrando que a rede começa e termina em uma região de saúde, a partir do decreto, e que, para se formar uma região de saúde, todos os municípios devem contemplar atenção primária, rede, né, ambulatorial e especializada, atuar com modelo de vigilância em saúde, urgência, emergência e atenção psicossocial. Essas 5 ações e serviços devem estar contempladas no conjunto dos municípios, que vai ter que contemplar todos os itens, mas sim o conjunto dos municípios tem que ter, no mínimo, essas 5 ações, que é a atenção primária, a ambulatorial especializada, urgência, emergência, psicossocial e vigilância de saúde. Ok? Então, vamos lá. Gabarito, letra A. 16ª questão. De acordo com as definições do Decreto Providencial 7.508, a alternativa correta. As portas de entrada são espaço consensual entre entes federativos para as regras de gestão compartilhadas no SUS. Aqui eu posso dizer que é um papel das comissões intergestoras. Porta de entrada é o primeiro contato que o indivíduo tem com o sistema de saúde. Letra B. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que são as RENASAs, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência de saúde. Correto. Lembrando que essas RENASAs é de âmbito nacional, logo a sua apreciação é da Comissão Intergestora Tripartite e ela vai ser atualizada a cada 2 anos em âmbito, né, federal também, pela União. Letra C, a Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos. Não. Letra D, o processo de planejamento da saúde será descendente, nunca, viu, gente? Planejamento da saúde, ele é ascendente e integrado. Sempre vai ser assim. Na Lei 8.080 só tem que ele é ascendente, no decreto tem que ele é ascendente e integrado. E letra E, o Conselho de Saúde é órgão competente para dispor sobre a RENAME, né? RENAME. A RENAME relaciona os medicamentos essenciais, cuidado com os essenciais, eu já vi prova colocando especiais, tá? E os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. É o Ministério da Saúde. Nosso gabarito, letra B de bola. Sistemas de informação em saúde. Eu não vou voltar agora, porque eu já vi que ninguém está perguntando nada. Então, para a gente não perder tempo, depois eu volto. E se tiver alguma dúvida, vocês deixam aí que eu vou ler. Um assunto que não é legislação do SUS. Então, assim, desde o primeiro edital de CE, eu me questiono porque ninguém entrou, né, para contestar esse tema em legislação da saúde. Então, o sistema de informação é um conjunto de sistemas que é definido pelo Ministério da Saúde e cada um tem a sua função. Os principais sistemas são o Sistema de Informação da Mortalidade, que é o SIM, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINASC, Sistema de Informação de Agravos Notificáveis, que é o SINAM. Inclusive, nós temos uma nova relação de doenças, né? Notificação compulsória, fique atento a isso. Quando foi criado, desculpa, com esse surto de microcefalia, passa a ser notificado e, por isso, foi criada uma nova relação de doenças de notificação compulsória. Tem o CIAB, o CISAB, na verdade, o CIAB está em fase de transformação para o CISAB, né? E temos eu falei do SIM, SINAM, SINASC, CISAB, CIAB, o BPA, o SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, que é alimentada, né, pela IH, e tem o CIA, que é alimentado pelo BPA. Então, a nova relação, fiquem atentos a isso, porque o que vai ser cobrado em prova, ela vai ser a de 2000, né, se for cobrado em prova, vai ser de 2016, tá? Vamos lá. Então, as questões geralmente são fáceis, trazem siglas. Eu já peguei algumas pegadinhas bem complicadas, mas
dá para a gente responder tranquilamente as questões de sistemas. Olha aqui essa. A OCP 2015, qual dos itens a seguir não faz parte do Sistema de Informação de Base Nacional? Então, o SINASC faz, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Será que existe? Esse sistema não existe. E se existisse, não seria em saúde. A vigilância ambiental é intersetorial, mas o CISVA não existe. Vamos aqui continuar. O CIAB existe, ele está em transição para o CISAB, tá? Que é um sistema que vai ser alimentado, ele vai ter um compartilhamento de informações bem melhor. O SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que eu falei que nós temos uma relação nova de doenças notificáveis, e o SIS é a APV, sim, é o Sistema de Informação de Eventos Adversos Pós-Vacinal. Então, o que não é um sistema de informação aqui é o CISVA, tá? Que é o Sistema de Vigilância Ambiental. 18ª questão, entre os principais sistemas de informação de base nacional, temos o SINAM, que significa, então vocês já observaram que as provas são bem decoradas, né? Então, Sistema de Informação de Notificação de Agravos de Notificação. Então, bem facilzinho até aqui, letra D. O Sistema de Alimentar e Nutricional é o SISVAN. O Sistema de Atenção Neonatal não tem. Sistema Ambulatorial é o SIA-SUS, S-I-A-SUS, e pronto. Então, aqui, a letra D, questão dada de prova, certo? Vamos lá. E o último tema, que é a DSS, que também não é legislação do SUS, mas eu tenho duas dicas para vocês. Quando vocês forem estudar a DSS, entrem no site da Comissão Nacional, né, de Determinantes Sociais em Saúde. Lá é um local onde vocês vão encontrar maiores informações. Geralmente, quando eles pedem questão de determinantes sociais em saúde, eles colocam questões relacionadas a esse conceito ampliado de saúde e a determinantes proximais e determinantes distais. O que são determinantes proximais? São aqueles em que o indivíduo e a comunidade eles conseguem modificar. Tipo, eu tenho acesso à alimentação, mas me alimento mal. A minha opção é não me alimentar bem. Ou seja, eu como coisas que eu sei que vão fazer mal à minha saúde. Isso é um determinante social, proximal ou distal? É proximal, porque eu tendo acesso à alimentação, mas eu fiz a opção por não me alimentar bem, tá? Um determinante distal seria o contrário. A pessoa não tem acesso à alimentação. Então, ela não pode mudar isso, porque o acesso, quem tem que prover o acesso à alimentação adequada é o governo. Então, determinante proximal é aquilo que eu posso mudar. Determinante distal é aquilo que eu tenho relacionado com as políticas públicas de saúde, certo? Não só de saúde, políticas públicas em geral. Lembrando que a comunidade tem um grande impacto em relação a essa questão de como o determinante se impregna na sua vida. Então, quanto mais solta é uma comunidade, quanto menos organizada é uma comunidade, mais ela vai estar vulnerável aos determinantes sociais em saúde. E quanto mais coesa, né, essa comunidade está, mais forte ela vai estar e menos vulneráveis a determinantes sociais. Porque elas têm um poder de fogo, participam no controle social, participam das políticas públicas, têm um poder de voz. Então, determinante social hoje, gente, tange muito a saúde. Por quê? Basta olhar lá no artigo 3º, para a gente entender que o que está relacionado à saúde é só o acesso ao serviço de saúde. O restante é tudo de caráter intersetorial e de políticas de outros setores do governo, que não são só da saúde. Então, outra dica é vocês darem uma lida no site do IBGE, né, e nas revistas também de epidemiologia, para pegarem dados, porque, inclusive, as duas questões que eu trouxe foram questões que tiraram praticamente de sites da internet. Essa questão foi aqui da Bahia. Considerando que no Brasil a esperança de vida ao nascer é um dos índices usados para avaliar o quadro geral de saúde da população, é correto afirmar que ela. Então, a esperança de vida é a chance que o indivíduo tem, né, de viver depois que nasce, tá? E se confunde muito com a expectativa de vida. Então, aqui você vai dar uma lida na questão e ver sinceramente. Aqui é o que ela é muito óbvia, tá? Então,
Letra A, é praticamente a mesma em todas as regiões do país, ou seja, em torno de 76 anos de idade. Não, gente. Nosso país, com dimensões continentais e com tanta desigualdade, quem marca essa questão não conhece a realidade do Nordeste e do Norte, né? Então, a gente tem que ter ciência de que o Brasil é totalmente desigual. Teve um ganho de mais de 20 anos. Essa afirmativa está no site do IBGE entre 1960 e 2006, para o Brasil como um todo. Então, ele não é o Brasil como um todo, faz a média, então teve um ganho de mais de 20 anos. Letra C. Teve um ganho exemplar nos últimos 10 anos e ficou com um valor superior ao do Japão. Missão impossível, né, gente? Letra D. É de 80 anos de idade para os homens e 85 para mulheres. Ainda não, tá? Estamos chegando a 70, 72 para os homens e 74, 75 para as mulheres. É maior no Nordeste do que no Sul. Não, não é. Queria que todo mundo fosse igual, mas não somos, né? Então, nosso gabarito, letra B. Última questão, né, e eu coloquei poucas questões dos temas mais subjetivos. Os indicadores de mortalidade infantil fornecem elementos de suma importância do conhecimento de níveis de saúde da população. Só para lembrar, um país que tem altos índices de mortalidade infantil é um país que tem um determinante social muito forte e é um país que está totalmente desorganizado em relação às políticas públicas. Ele pode ser um país rico e com a taxa de mortalidade infantil, ele praticamente se considera um país que não fornece ações e serviços para quem nasce. Né? Hoje a gente tem uma queda muito grande na mortalidade infantil por conta do nosso elenco de vacinas, né? nossos imunobiológicos, eles têm protegido as crianças, e a rede cegonha que vem proteger tanto a criança tanto a mãe, desculpa, né, a gestante, a parturiente e a puérpera, e a criança até 2 anos. Então, isso fez com que o Brasil mudasse um pouco o cenário em relação à mortalidade infantil. Então, nos últimos 20 anos, os índices de mortalidade infantil têm crescido ligeiramente no Brasil. Foi o oposto do que eu falei, a gente tem decrescido, tá? Principalmente com as doenças imunopreveníveis. Letra B. Apesar de ter um território bastante extenso, não são verificados contrastes regionais no Brasil, quanto aos índices de mortalidade. Aquela mesma afirmativa. Eu não posso deixar tudo igual no Brasil, porque aqui nós temos diferenças no próprio estado, imagina no Brasil como um todo. Letra C. A agricultura de subsistência garante que a região norte tem um índice de mortalidade infantil mais baixo do país. Não, gente, infelizmente é ao contrário. A região norte e nordeste possuem os índices mais altos de mortalidade infantil. Letra D. Os hábitos alimentares da população e o forte êxodo rural agravaram a situação da mortalidade infantil no Centro-Oeste nos últimos 20 anos. Não. A região Centro-Oeste, ela é conhecida por conta da produção agrícola. O êxodo rural não aconteceu e não é isso também não levou à mortalidade infantil. E aqui também mais um dado do IBGE, para vocês verem como é importante, né, para a questão de prova. Geralmente eu sugiro aquela lida na última semana perto da prova. De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, a região sudeste já se enquadra na categoria de baixa mortalidade, com índice de 19,2% em 2005 pelo IBGE. Então, nosso gabarito literário. Então, gente, só para finalizar aqui, é meu mantra praticamente, uma música muito linda de Walter Franco, cantada, né, por Lila Pinheiro e outros. Tudo é uma questão de manter sempre a mente quieta, espinha reta e coração tranquilo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou ficar disponível uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, se tiver alguma dúvida. Se não tiver, muito obrigada mesmo, tá? Eu espero que tenha sido, né, proveitoso, que vocês gabaritem a prova, que eu estou aqui para ajudar. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou deixar aqui o meu contato, meu e-mail do ponto, caso vocês queiram entrar em contato. Isso. .br, certo? Eu tenho um coach no ponto, sim. Um coach só para a saúde. Obrigada, Mariene. Que bom, que bom.
Obrigada, Tatiele. Então, quem tem interesse em coaching só para a área da saúde, independente do cargo, se for um concurso da área da saúde, espera que eu já te respondo, Rafaela. Vocês podem me acionar lá, dá uma olhadinha no site do Ponto, tem um coaching para a saúde, eu estou fazendo, inclusive já estou com a turma, ainda dá para encaixar aluno nessa turma última que eu estou agora. Deixa eu ver o que a Rafaela perguntou sobre a Anvisa, além dessas leis e resoluções, qual é necessário estudar a parte da saúde? A Anvisa, Rafaela, pede as RD6, então, que são as resoluções mesmo específicas da Anvisa. Então, assim, eu te sugiro, se você não tem contato com a legislação, que você comece pelas RD6, tá bom? Porque são complexas, são cobradas. Olha, o último edital está bem interessante. Estou com 2 alunas no coaching da Anvisa. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Crislaine. Gladstone, pode até ser, caros colegas do Ponto, mas já assisti outra brincando no Ponto, foi tudo normal. Compreendem? A desculpa, produção, essa parte aí eu já não posso te informar, porque minha parte aqui é operacional de ministrar aula. Obrigada, Lídia. Obrigada, Fabiana, obrigada. E assim, contem comigo, eu sou muito fácil de ser achada nas redes sociais. Ô, Sandra, obrigada. Obrigada. Ô, Sandra, obrigada. Então, em relação ao Visa, é isso. É um concurso que eu sugiro, também que vocês fiquem de olho, é o do Departamento Nacional do SUS, é um concurso que eu venho, dando a dica, acho que uns 5 anos eu tenho sinalizado, desde que o decreto ele surgiu, que ele fortalece a regulação, né, do SUS. Natália, muito obrigada. Então, são concursos de alto nível, de alto gabarito. E para quem não conseguiu assistir aula por conta de acesso, isso, daquilo, infelizmente, isso não depende de mim. Depende de mim, é o meu conhecimento, de disponibilidade. A gente tem que considerar a internet, tudo isso, né? Então, qual a previsão de outra aula como essa? Camila, eu devo estar marcando agora, assim, 1 vez por mês, praticamente. Fica atenta lá ao site do Ponto, que eu vou estar fazendo isso. Natália, estou estudando para esse auditor de nações. Muito bom, Natália. Top de linha mesmo. Você está de parabéns. Os concursos dos sonhos. Para o concurso de Caldas Novas, enfatizar qual assunto. Caldas Novas é um edital interessantíssimo. Se você quiser até mandar e-mail para mim, eu te mando algumas dicas. Mas ele perpassa muito por leis, tá? E agregando essas leis, ele está misturando 5, 6 itens com conteúdos iguais, né, com o mesmo tema. Então, se você quiser, manda um e-mail para mim, não respondo hoje mais, talvez amanhã à noite eu tenho uma outra atividade, mas eu te respondo, isso eu não deixo de responder nada, não. Então, Caldas Novas, ele está pedindo mesmo conteúdo, não só de legislação, mas de políticas de saúde. E tu acha que o edital seja? Sim. Para todos os SUS, vem, já está saindo do forno, agora vai ser um edital bem, bem pomposo. Se você quiser fazer, Natália, eu acho que você deva fazer, vai estudando já, dá uma olhada eu sou editora do SUS, né, como pós-graduação, editoria do SUS, então já estuda o que é auditoria, já estuda a legislação básica da auditoria, né, como... A FC, não estou enxergando direito, é Nelminha, a Nilma que está aqui, é Nelminha, é minha aluna antiga, uma aluna querida, que eu te amo, é você mesmo? Para enfermagem, não entendi, Natália, por favor, eu não estou conseguindo, eu acho que eu fiquei, no tic-tac, eu já não do curto-circuito aqui, a FC, não estou conectando contigo, Natália, me perdoa. Se você quiser escrever de novo aí, realizar programas curto-circuito não funciona. Então, gente, é isso, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui, né, natalia@pontodosconcursos.com.br. Eu sou muito obrigada, Natália, burra aqui, não fiz sigla ainda para isso. Sim. Vai pesar muito. O direito pode cair a parte financeira do SUS, porque a auditoria do SUS é além de uma organização de lei. É você orientar os gestores como fazer correto, né? E ser auditor do SUS tem algumas proteções e regalias. Você tem que entender de finanças, tem que entender de legislação, é você comparar o real com o ideal. Tá? Acredito que não vai ser para enfermagem, vai ser para qualquer nível superior, como foi divulgado isso. Qualquer nível superior pode fazer, porque não é uma área específica, não existe um cargo específico. Então, acredito que vai ser
né, para qualquer nível superior, mas quem sai à frente é quem está estudando. É PANC, é um concurso que dá água na boca. Se tivesse vaga na Bahia, eu faria. Né, moro em outro estado, hoje ainda não penso de novo, né, já rodei o Brasil todo. Obrigada, Tatiane. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês, tá certo? Vou até falar aqui para sinalizar aqui para a galera, que estou terminando. E podem entrar em contato comigo, quem tiver interesse no coach, a turma ainda dá para encaixar, meu e-mail no ponto, natalia@pontodospodos.com.br, é só buscar lá no site do ponto, ok? Então fiquem com Deus, beijos e queijos para vocês, e qualquer coisa, estou aqui, podem contar comigo, tá certo? Fiquem com Deus, obrigada, Natália, tchau, tchau, vou me desconectando. Qual o seu e-mail, professor? Eu coloquei aqui, Thaís, natali@pontodosconcursos.com.br, certo? Aqui, ó, pronto, apareceu aí agora, tá? Podem mandar e-mail, então, o meu eu sou muito fácil de achar, Instagram, Facebook, a galera toda tá na minha rede social, tá bom? Então, fiquem com Deus, agora eu vou, né, para o meu quarto turno, que é o de cuidar de filho. Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau.